Olá pessoal, tudo bem? Quarta-feira, 8h10 da manhã, vamos fazer um vídeo explicativo para vocês. Os dias têm sido bastante corridos, né? Espero que estejam todos se adaptando à plataforma. Estamos aqui numa tentativa bastante grande de ajudar todo mundo. Tá legal? Tá friozinho hoje. Eu gravo os vídeos aqui da escola, não sei se vocês sabem. Eu venho dar aula para vocês aqui na escola. Nós temos uma galera aqui que está terminando alguma carga horária de estágio, o pessoal que já terminou o curso e que só ia terminar as cargas horárias de estágio, e a escola montou aqui uns 3 laboratórios para que essa galera termine o curso logo. O pessoal que devia aí 30 horas, 40 horas de estágio para conseguir terminar o curso, então a escola está ajudando, até porque esses profissionais, já praticamente profissionais, precisam ir para o mercado de trabalho, tá legal? Então eu gravo os vídeos de vocês aqui da escola. Então se tiver algum barulhinho, alguém vir aqui na janela, aqui tem uma janela, ó, quer ver? A janela. Aqui tem uma janela que dá lá pro corredor. Então às vezes vem alguém aqui na janela e me chama, então se eu parar um pouquinho e falar assim, espera, é porque tem alguém me chamando. Se tiver alguém fazendo um barulho, é isso, tá legal? Conversar um pouquinho hoje, é legal bater um papo. Eu que vocês ainda não me conheceram em sala de aula, né? É legal bater um papo com relação a algumas outras coisas, assim. Eu em sala de aula faço muito comentários aleatórios à aula. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer em sala de aula, quem sabe, né? Muito provavelmente depois de psicologia infantil eu vou falar com vocês sobre anatomia, depois nós vamos estudar fisiologia. Seriam as 3 aulas que eu daria para vocês em sala de aula. Eu espero que pelo menos uma delas a gente consiga estar juntos. Quem sabe? Vamos torcer, tá? É um momento bastante difícil para nós, né? Para nós da escola. Às vezes eu na condição de coordenador e professor, não sei se vocês sabem, mas eu sou coordenador há pouco tempo, não faz nenhum ano. Então comecei como coordenador e já veio logo essa experiência diferente de uma pandemia, da escola parar. Então é muito trabalho, muita dedicação, muito trabalho mesmo. Mas eu costumo dizer que eu amo o que eu faço, eu gosto, eu sou professor, nasci para ser professor. Então eu faço esse trabalho, está cansativo, mas assim, eu vou para casa com a sensação de dever cumprido. Passo ali no posto, tomo minha cervejinha 10 horas, porque aí eu volto à noite aqui. Então eu estou ficando aqui de manhã para dar aula para vocês, mas aí eu estico um pouquinho até 1h da tarde mais ou menos. Vou embora para casa. Quando é 5 horas da tarde eu estou aqui de volta, porque eu preciso dar uma assistência para os professores que estão dando essas mesmas aulas no período noturno. E o período noturno, ó, tem bastante gente, tá? E aí eu saio daqui umas 10 horas da noite. Aí tem um amigo meu de colégio, da época de colégio, que ele tem um posto de gasolina aqui na rua do fórum aqui de Osasco, em frente ao Objetivo. Eu moro por ali. Então eu estou sempre ali, às vezes eu paro ali e pego uma cervejinha na loja de conveniência para dar uma relaxada, porque não é fácil, tá bom? Mas é isso, é só um bate-papo. Dificuldade que vocês estiverem sentindo quanto a dúvida nos conteúdos, vocês chamem, vocês escrevam lá para mim no ambiente. Vou mostrar para vocês como é que eu enxergo vocês aqui, ó. Tá vendo ali? Eu enxergo vocês desta forma. E quando vocês escrevem para mim, eu enxergo vocês assim, ó. Quer ver? Tá aparecendo lá, peraí. Olha lá, ó. A listinha de vocês. Quando tá a mãozinha aqui colorida é sinal que vocês já me anotaram alguma coisa. Nós estamos hoje, né, na aula de hoje. Ok? Tá? Anotei aqui a aula de ontem, na verdade. Vamos para a aula de hoje. Hoje dia 3, né? Aqui, ó. Nós estamos aqui hoje, aula de hoje. Quem tá lá? Quem tá em verdinho ali é sinal que já está acessando a plataforma. Olha lá, a Carla tá lá, o Daniel tá lá, o Divanei tá lá, a Edilane está lá. Tem uma galera que ainda não apareceu aqui, ó. Então quando aparece em verdinho é sinal que você está conectado. Quando aparece em cinza é sinal que você não está aqui ainda. Entenderam? Espero que tenha entendido. Mas é isso, nós vamos nos adaptando. Tá frio hoje, hein? Vamos lá.
Gente, eu quero falar para vocês hoje um assunto muito legal, que é um assunto que se chama os domínios do comportamento humano. Cientificamente, o que é ou o que são os domínios do comportamento humano? É uma teoria chamada, um nome complicadinho, que se chama taxonomia de Bloom. Bloom é o cientista que descobriu isso, ou que elaborou isso. Chama-se Benjamin Bloom. No artigo que vocês estão lendo, o nome dele está lá. Taxonomia, o que é taxonomia? Taxonomia é uma ciência das classificações. Toda vez que você classifica algo, você usa essa ciência chamada de taxonomia. Os mamíferos, os vertebrados, os invertebrados, essa não é uma classificação? Isso é taxonomia. A taxonomia é uma ciência que vai para as outras ciências, para os outros estudos, para classificar, para ficar ordenado, para a gente conseguir estudar, digamos assim. Tá legal? Bom, a ideia é a seguinte: o que é a taxonomia de Bloom? É a classificação que o cientista Benjamin Bloom elaborou dos domínios do comportamento humano. Todos nós possuímos esses 3 domínios, que são 3: cognitivo, afetivo e motor. Todos nós possuímos. A ideia é que o Bloom olhou e estudou crianças e ele tentava entender como é que uma criança elabora no seu processo desenvolvimentista, como é que uma criança elabora essas questões, como é que uma criança lida com o seu lado cognitivo, afetivo e motor. E quando esses 3 domínios, eles estão jogando contra, jogando a favor, qual deles se desenvolve mais? Tem a ver com aquela história dos temperamentos que nós conversamos ontem, que nós vamos ainda abordar aquele assunto. Tá? A gente está falando de desenvolvimento de crianças. Crianças se tornam adultos. E muito do que nós somos ainda está ligado a tudo que nós fomos enquanto crianças. E hoje, quando nós temos crianças sobre a nossa responsabilidade, nós temos que entender qual é o adulto que vai se formar desta criança e qual é a nossa participação. Eu, como professor, já fui professor de criança, já falei para vocês isso. Vocês, como futuros profissionais de saúde, quando lidarem com crianças, professor, mas eu não vou atender só criança. Mas você vai, uma hora ou outra, ter que atender uma criança. Você tem que entender desse universo. Esse é o propósito dessa disciplina. Aliás, essa disciplina ela vai emendar lá na frente com enfermagem e pediatria. Então, quando chegar a enfermagem e pediatria, muito da psicologia infantil vai ser falado pelo professor. Conhecimento que vocês já vão ter. Voltando. Os 3 domínios do comportamento, então, criado por um cientista que estudou a psicologia infantil, chamado Benjamin Bloom, que se chama Taxonomia de Bloom, as classificações de Benjamin Bloom sobre o nosso comportamento. O comportamento cognitivo, o comportamento afetivo e o comportamento motor. Esses 3 domínios estão conosco. Você, como adulto, provavelmente tem mais facilidade ou menos com um desses 3 domínios. Vamos explicar agora os 3. O que é o domínio cognitivo? A palavra cognição quer dizer raciocínio. Então nós vamos chamar de cognitivo tudo aquilo que pertence, dentro de um processo de desenvolvimento, às capacidades intelectuais da criança. A nossa intelectualidade se desenvolve desde a forma mais simples possível, até que vamos atingir níveis de complexidade maiores. Quem é que desenvolve mais a nossa capacidade cognitiva? Na escola? Só que você nasce na escola? Não, você nasce em casa. Então a gente já começa a desenvolver a nossa capacidade de raciocínio. Os bebês começam a raciocinar primeiro de uma forma muito mais ligada a instinto, e depois que o bebê começa, então, conforme vai desenvolvendo, se crescendo, fazendo 10 meses, 11 meses, 1 ano, 1 ano e meio, a criança começa a raciocinar só com o que ela tem. E o que ela tem? A observação do que tem no ambiente, a internalização. O que é internalizar? A criança internaliza uma figura, internaliza uma fala, internaliza uma música, um carinho, uma palavra de afeto. Internalizar é trazer para dentro da psique dela, psique. Tá? Isso é que se chama o processo de internalizar. Então a capacidade cognitiva de uma criança,
ela é a capacidade de raciocínio, de intelectualidade, que é a obrigação de quem está com criança incentivar, desde muito pequenininho. Então, quando você brinca com uma criança, isto é verde, isto é laranja, isto aqui para ela é um conhecimento absurdo, para nós é uma bobagem, mas para uma criança descobrir que isto é verde e que isto é laranja é uma capacidade de raciocínio. Para a criança dizer para ela que isso não é igual a isto, ela vai ficar por horas tentando entender porque isto não é igual a isto. Lá atrás, quando ela é bem nova, descobertas simples para nós, mas uma descoberta fantástica para a criança, no seu domínio cognitivo. Assim como quando a criança aprende a falar a primeira palavra, pai, mãe. Por que a criança desenvolve logo no seu raciocínio as primeiras palavras pai e mãe? Porque ela vive com o pai e porque ela vive com a mãe. Pai, mãe, o papai, a mamãe, pai, mãe. Essas palavras ficam lá martelando na capacidade de raciocínio da criança. Isso quer dizer o quê? Que esta criança é o primeiro contato. Depois ela tem que transformar isso ainda em fala, aprendizagem cognitiva e depois a aprendizagem da fala, que tem até a ver com o processo motor. Ok? Domínio cognitivo, a criança raciocina, a criança conhece, a criança compara, a criança deduz, a criança elabora sequências de pensamento, a criança fala A criança fala B, a criança fala pato, a criança fala cachorro. E isso vai se desenvolvendo. Quando a gente chegar em Piaget, a gente vai entender um pouquinho mais o passo a passo. Cognitivo, ok? Raciocínio. Depois, o que é o segundo domínio afetivo? Eu ponho a mão aqui, mas não tem nada a ver com somente sentimento. A capacidade afetiva de um ser humano, de uma criança, é a capacidade de adaptação ao ambiente. É a capacidade de se relacionar com o outro. É a capacidade de ter uma série de questões relacionadas a comportamento. Que tipo de comportamento? A parte relacionada mais às emoções. O domínio afetivo tem a ver com as emoções. As emoções nos fazem ser comportamentalmente pessoas diferentes. Mais uma vez, uma ligação com temperamentos. O que é o domínio afetivo? Crianças com domínio afetivo mais desenvolvido são crianças que se socializam mais rápido, são crianças mais seguras, são crianças que experimentam um ambiente mais rápido, são crianças que não são tímidas, que não são retraídas. O domínio afetivo faz com que a criança entenda o que é se relacionar na sociedade. Qual é a primeira célula social da criança? A família. Quais são as primeiras relações que a criança estabelece? Mãe, pai, vovô, vovó, titio, titia. Se tem um irmão. Pronto. Essas primeiras pessoas na vida de uma criança são as principais responsáveis pelo desenvolvimento afetivo, do domínio afetivo, capacidade emotiva, capacidade emocional, capacidade de solidariedade, capacidade de cooperação, respeito, capacidade ligada à proatividade, à motivação, ao humor no sentido, não o humor do riso, mas assim, há poucas alterações de humor. Então isso é o domínio afetivo. Eu costumo usar um exemplo que é bem interessante quanto ao domínio afetivo. Eu costumo dizer assim, que se numa festa de criança, aquelas festas em buffet, antigamente virou uma febre, todo aniversário era em buffets. Hoje em dia já tem também. Ou melhor, hoje em dia tem menos, mas há um tempo atrás eram só festas em buffets. E eu já, professor, observava. Tinha criança que chegava no buffet com o pai e com a mãe, mal botava o pé dentro do buffet, já largava a mão do pai e da mãe e corria lá para dentro, para os brinquedos. Voltava 2 horas depois, suada, puxando 3 amiguinhos pela mão e fala: mãe, eu quero brincar, mas eu tô com fome, me dá uma coxinha. Esse é meu amigo, essa é minha amiga, ele se chama assim, ele se chama assim. Essa criança tem um domínio afetivo desenvolvido. Ela socializa rápido. Ela tem facilidades de aprendizagem na escola. Ela faz amizades na escola. Ela tem uma condição de se adaptar a diferenças de forma mais efetiva, digamos assim. Criança com domínio afetivo pouco desenvolvido.
chegando na mesma festa, não larga a mão do pai, não larga a mão da mãe, não vai brincar, o pai tem que pegar, vamos ali nos brinquedos, vamos ali conhecer alguns amiguinhos, olha, as crianças estão brincando, por que você não vai brincar? A criança, não quero brincar. Essa criança não socializa, ela é insegura, ela é tímida em excesso, ela tem muito medo, ela não consegue se expressar com facilidade. Perceberam que eu dei 2 exemplos de uma criança com domínio afetivo que foi lá, brincou com todo mundo, fez amigos, se sentiu segura, e de uma outra que não. Crianças com domínios afetivos desenvolvidos de formas diferentes. Essa é a ideia do domínio afetivo. Uma criança lá no atendimento de enfermagem, que você vai se aproximar, você vai ter que levar muito em conta a questão do domínio. Na hora que você for na direção da criança, o pai ou a mãe vai estar ao lado, você vai perceber que se a criança tem este domínio mais ou menos desenvolvido. Você vai perceber de que forma. É aquilo que eu falei na primeira aula. A criança vai dizer assim para mim, olha, deixa eu pegar uma coisa aqui para você. Isso é Nossa Senhora. Olha, é uma santinha. Você conhece? Essa criança ela tem o domínio afetivo desenvolvido. Por quê? Ela não vai esperar. Ela quer entender quem é você. Ela está te fazendo uma proposta de abrir o diálogo com você. Domínio afetivo desta criança, ok. Já uma outra criança, você vai chegar para atender, ela vai fazer assim. Não vai olhar para você. Esta é uma criança com domínio afetivo pouco desenvolvido. Atenção com o domínio afetivo das crianças. Porque adultos socializados, bem, digamos, esqueci a palavra, gente que progrediu na vida, gente que tem capacidade de lidar com diferenças, de lidar com mudanças, isso começa na infância. A escola muito responsável por isso, mas você, pai e mãe, muito mais responsáveis ainda por isso. Tá legal? Domínio afetivo, tudo bem? Depois nós vamos discutir mais desse assunto via fórum, igual nós fizemos ontem. Tá legal? E agora eu falo para vocês do domínio motor. O que é o domínio motor? É o nosso lidar com o nosso corpo, que começa lá com criança. Nós vamos tentar estudar o domínio motor. Como é que são as primeiras ações motoras? Quando eu falo motor, é movimento. Domínio motor é tudo aquilo que a gente vai aprender enquanto criança a saber o que o nosso corpo é capaz de fazer em termos de movimento. Eu, como professor de educação física de criança, que já trabalhei demais o domínio motor, eu tenho um conhecimento muito grande nisso. Queria estar mais na sala, uma hora a gente conversa sobre isso com vocês. Mas o domínio motor de criança começa muito cedo. Qual é o primeiro movimento que a criança faz, o bebê? Vocês aí, mamães, falem para nós. Qual é o primeiro movimento que os bebês fazem? Vocês têm condição de lembrar? Tá. Virar na cama é o primeiro movimento. Segundo movimento que as crianças fazem, sentar. Tirando aquele movimento mais intenso do bebê deitado, né, de costas, e que ele mexe muito as perninhas, logo vocês vão entender por que mexe muito as perninhas, e mexe um pouco as mãos, mas locomoção, mudou de lugar, sentou, depois que sentou vai rastejar, depois de rastejar vai engatinhar, depois de engatinhar vai andar de 4 apoios, mãozinha e pezinho no chão, depois começa a se segurar nos móveis ou na mão do pai e da mãe para levantar, e depois vai andando, se segurando nos móveis da casa até que um dia sai andando. Começou o desenvolvimento motor, começou a inteligência corporal e começou um termo que a gente chama de psicomotricidade, que logo a gente vai entender o que é exatamente. Então esses 3 domínios estarão sempre girando. Cresceremos adultos lidando um pouco mais, um pouco menos com um deles. Por exemplo, as profissões têm a ver com isso. A profissão de professor, ela exige demais o domínio afetivo, capacidade de se relacionar. Alguns pensam que é o cognitivo, mas não. A profissão de vocês, profissionais de enfermagem, ela vai exigir tanto do cognitivo, mas também vai exigir muito do afetivo, da capacidade de se relacionar. E é isto. O videozinho já está dando ali 20 minutos. Se a gente precisar gravar um retorno, uma repassada neste assunto, espero que vocês gostem. Até já!